Paulo tinha chegado em Jerusalém, foi muito bem recebido pela igreja. Algumas pessoas estavam fazendo algum boato de que ele queria acabar com a lei, ele era contra a lei, contra o templo, contra o povo da nação de Israel, que ele achava que os judeus deveriam ser igual aos gentios, e ao pregar para os gentios, também, isso era uma verdade, que ele falava que não era obrigatório seguir as leis. E isso trouxe dúvidas para os judeus cristãos e uma certa revolta, uma certa antipatia para os judeus que não eram cristãos. Eles achavam que Paulo, então, estava querendo destruir a nação de Israel. Os judeus que não eram cristãos, judeus em si, eles até valorizavam a pregação da palavra de Deus, a pregação do Antigo Testamento para os gentios, para que os gentios abandonassem a vida sem Deus e voltassem para Deus, mas ainda eles continuariam como gentios, eles eram obrigados a seguir a lei e tinham que se adaptar aos costumes judaicos, mas ainda assim continuariam sendo gentios, impedidos de ter acesso a muitos privilégios que os judeus tinham. Então, a pregação para os gentios é: se aproxime da nação de Israel, seja o mais perto possível do comportamento religioso dos judeus, e quem sabe, se você apresentar o seu currículo no futuro para Deus, Deus haja com graça e misericórdia e possa aceitar o seu currículo, então salvar vocês. Imagine o peso que era isso. Só que algumas pessoas, tipo Cornélio, Lídia, elas gostavam muito da religião judaica, então elas desenvolveram um temor por Deus e se aproximavam de Deus e viam muitas vantagens nisso. E eles percebiam que a religião judaica era, de todas as outras religiões, era uma religião saudável, boa, e desfrutavam das bênçãos, das promessas que Deus tinha feito para Abraão, de que abençoarei os que te abençoarem, a nação de Israel, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, essas pessoas gentias, ao se aproximarem então da lei da nação de Israel, eles começavam a perceber que Deus se tornava favorável, eles desenvolviam o relacionamento com Deus. E essas pessoas, quando o evangelho foi pregado, Deus direcionou Pedro, Paulo e outros cristãos para irem até essas pessoas. E quando eles ouviram o evangelho, ouviram a salvação, a redenção em Cristo Jesus, eles entenderam o propósito da lei e creram. E foram aceitos por Deus. Então, aquele peso, aquela angústia, eu nunca vou conseguir ser judeu, eu nunca vou conseguir cumprir tudo. De repente eles viram que Cristo cumpriu a favor deles e eles foram aceitos integralmente por Deus. Era uma libertação, eles desfrutaram do descanso. E enquanto alguns judeus que ainda eram ferrenhos na sua crença e na sua leitura do Antigo Testamento, não conseguiam entender. Então era isso que Paulo estava pregando. E quando ele chega em Jerusalém, ele é bem recebido. Mas tinha que resolver esse problema aí de certos boatos. E bolaram um plano. O plano não deu certo, porque no último dia pessoas identificam Paulo e montam um alvoroço ali, e querem bater em Paulo. Então o comandante e os romanos descobrem que está tendo um tumulto, o pessoal lá da fortaleza de Antônio descobre que tem um tumulto aqui, eles vêm aqui, pegam Paulo, e quando estão arrastando Paulo novamente lá para a fortaleza, quando tiveram que levar Paulo nos ombros, porque os judeus queriam destruir Paulo, não era nem matar, era esquartejar Paulo, eliminar Paulo da face da terra. E quando Paulo está subindo, ele pede para o comandante para ele poder falar a esses judeus que queriam matar ele. Agora, o que ele ia falar? Ele ia falar a palavra de salvação. Que Jesus veio, o Messias, o Rei, se encarnou, que tinha trazido a palavra de salvação. Então ele fala, ele dá o testemunho dele, mostrando que ele era igualzinho, ele pensava da mesma forma, e as pessoas que estavam ali poderiam autenticar o seu testemunho, era real, era verdadeiro, ele pensava da mesma forma, mas Deus veio ao seu encontro, mudou a sua cabeça, e próprio Deus, o próprio Jesus, é que encaminhou, que enviou Paulo aos gentios. E nós vamos começar por esse versículo. Mas
Os versículos que nós vamos trabalhar hoje, eles vão dar a ideia para nós de que o cidadão do reino utiliza direito o seu direito. Algumas vezes nós temos direito e utilizamos errado o nosso direito. E de repente aquilo que era direito se torna uma condenação, se torna um prejuízo, se torna alguma coisa ruim. Tanto para nós, algumas vezes podemos até ter a vantagem, né? Mas prejudicamos muitas pessoas. Tem pessoas que usam o seu direito, né, tanto incrédulos como crentes, buscam o seu direito, mas até levam a vantagem, mas, por exemplo, ao fazer isso, desonram o nome de Jesus, desonram o nome da igreja, desonram até o nome da família e acabam, na história, até sendo uma pessoa de falta de honra, apesar de ter buscado legalmente o seu direito. E no exemplo de Paulo aqui, que nós vamos ver hoje, nós vamos ver que ele, como cidadão do reino, ele usou direito, corretamente, o seu direito. Fazendo assim, o que ele fez? Ele glorificou o nome de Deus, abriu portas, não criou barreiras e abençoou outras pessoas. E fez com que o plano de Deus pudesse ser seguido. Não é que o plano de Deus estava preso às decisões de Paulo. Se Paulo errasse aqui, Deus já estava sabendo tudo. Eu não vou trabalhar nessa questão da soberania. Mas Paulo, ele se alinhava àquilo que Deus queria realizar, àquilo que Deus tinha planejado, àquilo que Deus ia fazer. Então ele não batia contra. Após a sua conversão, Paulo, ele se alinha a todo o plano de Deus. Antes da sua conversão, o próprio Jesus chega assim: Paulo, você está dando murro em ponta de faca. O que é? Deus tem um plano, Deus tem uma consumação, uma trajetória, e você está lutando contra. Quem que vai ser o prejudicado? Deus? O plano de Deus? Não, você. Você está dando murros em pontas de faca. Ou murros contra lanças. Quem que vai ser prejudicado? A lança? A pessoa que está segurando a lança? Não. Você vai se machucar. Então Paulo entendeu e se voltou e se alinhou. A partir da sua conversão, Paulo, ele se esforça grandemente para se alinhar a tudo aquilo que Deus está fazendo. Até que chegou lá em Filipos, só para nós lembrarmos um pouco disso, o comichão, aquela ambição santa que ele tinha de pregar o evangelho. Vamos para cá. Aí o Espírito Santo deteve ele. Opa, Deus está detendo. Vamos para cá. Deteu. Deus, e aí? Eu quero pregar. Aí à noite ele tem um sonho e o varão macedônio chega, passa para Macedônia e nos ajuda. Então ele logo se alinhou, ele não fez biquinho, não fez mimimi. Ah, Deus, mas eu queria ir para lá, agora o senhor quer que eu vá para lá? Eu não vou também. Não, ele se alinhava, ele buscava portas, mas aonde que Deus direcionava, ele estava indo. E aonde ele estava indo, e que Deus muitas vezes não interferia, vai. E muitas vezes nesses momentos ele sofria muito por causa do chamado até que Jesus falou: olha, você vai saber o que é sofrer por meu nome. Então nós vamos ver hoje, na vida de Paulo, talvez algumas lições que nós podemos aprender enquanto cidadãos do reino e ao mesmo cidadãos aqui de algumas pátrias, né? Nós somos cidadãos do Japão, nós somos cidadãos lá do Brasil, e nós temos direitos, nós estamos debaixo de leis, e Paulo aqui talvez vai nos ajudar como nós, como cidadão do reino, podemos utilizar direito o nosso direito. Versículo 22. Aqui Paulo está nas escadarias, né? Ele faz o seu discurso, ele dá o seu testemunho, e no versículo 22 fala o seguinte: a multidão ouviu Paulo até ele dizer essa palavra. Você se lembra que quando Paulo pediu para falar, ele saudou as pessoas em aramaico, a pessoa ficou já parada. Daí ele começa o seu discurso em aramaico, que é uma variação do hebraico, e aí o pessoal ouve um silêncio maior ainda. Como? Esse cara lá de longe, como que ele consegue falar a língua da nossa pátria, que só alguns conseguem? É algo impressionante. E ele usou
de frases perfeitas, de lógicas. Somente de algumas pessoas conseguiam fazer isso, com um bom discurso, com uma boa palavra. E houve um silêncio. Aquelas pessoas estavam revoltadas, querendo matar Paulo, agora ficam em silêncio e ouvem Paulo atentamente. Ele dá todo o seu testemunho, até o momento que ele fala uma palavra. Qual que era essa palavra, você se lembra? Gentiles, né? Gentiles, né? Ou gentios. Isto é, Jesus é que tinha enviado Paulo para os gentios. Então, ao ouvir isso, era tudo aquilo que os judeus desconfiavam de Paulo. Isto é, ele está indo para os gentios, ele está falando que Deus está direcionado para os gentios. E a ideia de que eles queriam que os judeus agora se tornassem como gentios. E os gentios agora eram iguais aos judeus, tinham os mesmos privilégios. Como que pode isso? Nós temos 1.400 anos de caminhada com Deus, de privilégios de Moisés, Davi, Salomão, os profetas, e agora Paulo está falando que Jesus Cristo veio, Deus encarnou, e ao morrer e ao ressuscitar, tornou esses dois povos um só povo, com os mesmos privilégios, com os mesmos direitos. Isso não pode. Os gentios têm que se tornar judeus, e se forem fiéis ao judaísmo, então talvez Deus pode conceder a salvação para eles. Eles não aceitavam o que Paulo falava, creu em Cristo, será salvo. Então, quando Paulo fala assim, que Deus o direcionou aos gentios, essa palavra explodiu, caiu como se fosse uma bomba lá no meio dos judeus. Então, o texto fala, Lucas fala o seguinte: a multidão ouviu Paulo até ele dizer essa palavra, então começaram a gritar, rompeu-se o silêncio, e começaram a dizer, fora com esse sujeito. Ele nem fala o nome de Paulo. Em algumas Bíblias, fora com esse homem, fora com esse indivíduo, fora com esse sujeito. Eles não queriam nem pronunciar o nome de Saulo. E eles falam, ele não merece viver, ele não merece pisar mais nessa terra, ele não merece estar vivo mais, ele não pode. Versículo 23, gritavam, arrancavam seus mantos e jogaram poeira para o alto. Imagine uma multidão fazendo isso. Isso daqui é sinal de uma indignação tamanha, tão grande, e era o primeiro passo para daqui a pouco se pegarem pedras, arrastar a pessoa até um certo lugar e apedrejar. Então eles estão demonstrando aqui, com a sua atitude, que estão prontos agora para apedrejar Paulo. Versículo 24, o comandante trouxe Paulo para dentro. Então o comandante percebeu quando houve, o comandante não entendeu nada do que aconteceu. Paulo falou em aramaico. Talvez o comandante ficou impressionado, porque antes Paulo tinha falado em grego, agora fala em aramaico, a multidão fica em silêncio, Paulo fala um discurso fantástico, e todo mundo assim, de repente Paulo fala uma palavra, e o estupim explode, as emoções explodem. O comandante, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Ele não entendia o aramaico. E na hora que houve aquela bagunça, e já começaram a jogar poeira, então imagina a cena, né? Para os judeus isso era muito comum, quando acontecia isso. Mas o comandante não está entendendo mais nada. Esses caras ficaram malucos. Estão arrancando seus mantos, jogando poeira para cima. O que é isso? Então ele vê aquela fúria, vê a face, os olhos desses homens. Então o comandante pega Paulo, manda os soldados pegarem Paulo e traz para dentro da fortaleza, e ali os judeus não podem entrar, e ordenou que ele fosse açoitado, interrogado, a fim de descobrir por que a multidão tinha ficado tão furiosa. Deve ter alguma coisa errada com esse camarada. Primeiro eles queriam matar ele, a gente socorreu. Daí ele pede para falar, ele fala na língua deles, a multidão fica um tempão ouvindo, quietinhos. De repente, do nada, não sei o que ele falou, cria essa bomba novamente. O que será? Quem que é esse cara? Por que as pessoas estão reagindo? É diferente, ele não é um bandido, ele falou que não é um bandido. Ele tem certo conhecimento, ele fala grego, ele fala aramaico. Quem que é esse camarada? Por quê? Então o comandante traz Paulo para ser açoitado, interrogado. Agora vou tentar arrancar dele
essa razão. Então, Paulo chegou aqui a ter um risco de morte. Tanto pela multidão, e agora ele corre um outro risco de morte ao ser açoitado. Porque os açoites romanos eram muito perigosos. Muitas pessoas morriam. Os judeus açoitavam até 39 chibatadas. Porque existia uma lei que dizia, se você der 40 açoites e essa pessoa morrer, você é responsável pela morte dela, você é o criminoso, você é o causador da morte dela. Então, se você bater 39 e o cara morrer, você não tem problema com você. Mas os romanos não. Eles batiam quanto queriam até atingir o seu propósito, ou até ficarem cansados, ou até morrerem mesmo. E, no caso dos judeus, os chicotes, eles eram mais de couros, né? Mais filetes de couro. Mas, no caso dos romanos, junto com essas fitas de couro, eles colocavam pedrinhas, bolinhas de chumbo e mais pedaços de osso. Então, não era tanto o couro que fazia o estrago. Era mais essa bolinha de chumbo dava peso para o couro, e esses ossos encravavam na carne e eles puxavam novamente. Então, as costas do indivíduo ficavam totalmente dilaceradas. Então, alguns morriam até ou durante o açoite ou depois por causa de hemorragias. Muitas pessoas não aguentavam. Então, Paulo está correndo o perigo. Ele escapou de um apedrejamento, mas agora ele vai ser açoitado. E a intenção do comandante é, por quê? O que esse camarada é? O que ele fez? Veja aqui no versículo 25. Paulo, então, vai usar o seu direito de forma correta. Quando amarravam Paulo para açoitá-lo, ele disse ao oficial que estava ali, isto é, o centurião, a lei permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado? Ao ouvir isso, o oficial foi ao comandante e perguntou, o que o senhor está fazendo? Este homem é cidadão romano. O que aconteceu? Talvez duas possibilidades aqui nós temos, quando os romanos faziam açoites. Algumas vezes eles tinham um tronco baixo, então a pessoa era amarrada com as duas mãos em volta a esse tronco, então as costas ficavam a serviço do chicoteador. E ali, então, a pessoa ficava batendo e estraçalhando com a pessoa. Outros, eles amarravam com os braços e penduravam. Então, as costas ficam muito esticadas, então a dor é maior ainda. E outros, eles amarravam, tipo num tronco reto assim, então amarravam as mãos lá e amarravam os pés para ficar bem esticado para a pessoa não se encolher ou não colocar as mãos, não proteger. Então, as costas era o alvo principal. Então, a palavra amarraram aqui tem a ideia, esticaram com cordas. Então, uma grande possibilidade, talvez, é que esticaram Paulo, ou penduraram, ou ele deitou em cima de um tronco, tipo uma mesa assim. E nesse momento que esticaram Paulo ali, que estavam para açoitá-lo, e a grande possibilidade, né, 50% pelo menos ele tinha, de morrer após esse açoite, nesse momento, Paulo levanta uma questão, e ele usa essas palavras. A lei romana permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado? Até hoje, todos os países ainda usam muitas coisas que os romanos criaram com referência a populis, ao governo, à política, às leis civis. Os imperadores eles foram criando leis. Então, a primeira lei que houve assim, mais organizada foi a Lex Valéria. Lex é lei. Depois ela foi ampliada, melhorada e confirmada pela Lex Porcia e depois a Lex Júlia. Então, essas leis recebiam o nome dos imperadores. E aí tem o Judice Civilis, né, que é a ideia de direitos civis, que foram usados até para nós hoje. Muitos desses direitos são colocados para nós hoje. Então, essas leis, elas criaram direitos
para as pessoas. Então, as pessoas tinham direito dentro do império. 2/3 na época de Paulo, deixa eu inverter, 1/3 na época de Paulo, dos cidadãos que estavam debaixo do Império Romano dominante, eles tinham cidadania romana. 2/3 não tinham a cidadania romana. A cidadania romana, ela dava direito para a pessoa de que ela não poderia ser amarrada, fustigada, presa, sem antes o julgamento. Se tornava crime você fazer isso. Então, desde que a pessoa pertencia lá à cúpula política romana, à elite, os italianos da época, eles tinham esse direito. Eles eram cidadãos romanos. Eles, não sei o que eles carregavam para provar isso. O texto bíblico não mostra para nós. Mas nenhuma autoridade podia prender, fustigar é dar umas varadas, algumas chicotadas assim, amarrar, matar, sem antes haver um julgamento. Antes, até na época do imperador Cláudio, se desenvolveu a prática de vender esse direito. Então, para qualquer pessoa que não era do império, era muito vantajoso ter esse direito. Porque nenhuma autoridade, nenhuma situação assim de injustiça podia ocorrer com você. Você estava protegido pela lei romana. Então, se acontecesse alguma coisa assim, nenhuma pessoa maldosa podia fazer mal com você, porque se ela fizesse, ela ia perder o cargo público que ela tinha e ela podia ser até punida. Vocês se lembram lá em Filipenses, que Paulo deixou receber varadas, foi preso, e depois, quando eles foram soltar, Paulo, a gente não encontrou nenhum problema, você pode ir embora. Eu falei, peraí, vocês nos prenderam, nos bateram, e agora vocês querem nos soltar? Nós somos cidadãos romanos. O pessoal ficou apavorado. Você é um cidadão romano. Agora, por que naquela ocasião Paulo não se declarou romano? Porque ele queria, com aquela situação, provocar uma certa liberdade para a igreja. Porque ao fazer isso, aquelas autoridades perceberam que um cidadão romano foi prejudicado, e se eles fizerem qualquer coisa, Paulo vai denunciar eles. Então agora eles se tornaram protetores dos cristãos lá em Filipenses. Então, Paulo não brigou por seu direito lá em Filipenses para provocar uma situação em que a igreja de Filipenses fosse protegida depois. Porque não tinham feito nada de errado. Nem Paulo, nem a igreja. Eram acusações falsas. Então, Paulo usou a situação, sofreu, mas para beneficiar a igreja depois da sua partida. Então, aquelas autoridades, puxa, se nós fizermos alguma injustiça aqui, e esse camarada souber, ele vai nos entregar. Então, eles ficaram presos pelo mal que fizeram contra Paulo. Aqui não, Paulo está numa situação que ele está correndo risco de morte. E ele vai apelar para essa lei. Já que ele tinha a cidadania romana e a lei garantia que ninguém poderia fazer um mal, nem fustigar, nem açoitar, nem assassinar, nem fazer nada sem julgamento, mesmo que envolveu-se num tumulto, mesmo que houve falsa acusação, havia necessidade de um julgamento legal. E Paulo não tinha sido julgado até agora, ele já tinha apanhado sem julgamento. Queriam matar sem julgamento. E aí, na hora que eles estão amarradinhos, estão no momento que vai ser dada a primeira chicotada, Paulo levanta a questão. A lei permite? Olha só um certo meio cinismo de Paulo, uma ironia aqui. Por acaso, deixa eu perguntar um negócio para vocês. A lei permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado? Mudou a lei? Eu não estou sabendo. No exato momento, Paulo faz a pergunta, e ao ouvir isso, o centurião saiu correndo, foi ao comandante e perguntou, o que o senhor está fazendo? Este homem é cidadão romano. Então, nesse momento, Paulo, com educação, tranquilo, levanta uma questão. Por quê? A vida dele estava correndo perigo.
O comandante protegeu ele duas vezes, tirando ele dos judeus. Mas agora, nessa situação já de idade fraco, ele corre perigo de vida. E de uma forma assim educada, com palavras mansas, ele pergunta: mudou? Tem alguma novidade aí que eu não estou sabendo? Porque eu sou cidadão romano. Não fui julgado. A lei está permitindo isso agora? E aí coloca essas pessoas em polvorosa. E aí, no versículo 27, Paulo vai tratar, nós vamos aprender algumas coisas sobre o que era essa cidadania romana. Versículo 27. O comandante perguntou a Paulo, Cláudio Lísias, né? Diga-me, você é cidadão romano? Então, levar essa notícia para o comandante, você é louco, você está pronto para matar, açoitar um cidadão romano sem que ele fosse julgado? Então o cara vem rapidinho lá. Então Paulo respondeu: sim, eu sou. E o comandante diz: eu também, disse o comandante, e paguei caro por minha cidadania. É interessante que o nome desse comandante é Cláudio Lísias, e na época do imperador Cláudio é que se vendia os direitos de cidadania romana. Depois Júlio César vai abolir isso, porque o que acabou acontecendo? Esses direitos foi uma forma de adquirir muito dinheiro para o império, mas muita gente ruim, através de suborno, se tornaram cidadão romano. Então, para muita gente ruim, e muitas pessoas que tinham cargos públicos que eram responsáveis por vender esse direito, usava-se de corrupção. Então, quando Júlio César percebeu toda uma máquina de se vender passaporte romano, visto romano permanente, ele aboliu isso. Lá no ano 222 depois de Cristo, vai ser decretado que todas as pessoas que estão debaixo do Império Romano são cidadãos romanos. Então aí houve uma abertura muito maior. Mas Júlio César acabou, porque houve uma prática de corrupção da venda da cidadania romana. Eu não sei se existe algum outro país que pratica corrupção semelhante. Isso pega, né? E o comandante, ele fala: eu paguei caro. Então, possivelmente, o comandante está dizendo: olha, eu era de algum outro país, me tornei do exército, vi os privilégios da cidadania romana, vi que tive interesse, mas eu tive que pagar caro. Então, possivelmente, ele está dando a ideia de que eu joguei por debaixo dos panos, eu fiz o por fora. Custou isso para mim. E aí, Paulo responde: eu não. Eu sou cidadão de nascimento. O que quer dizer isso? O Império Romano dava a cidadania romana para quem era romano, era italiano. E aí, se alguma pessoa rica, bem instruída, pacífica, em algum outro lugar que não era lá na Itália, em algum outro país, mas que era favorável ao Império Romano e que tinha prestado grandes serviços ou grandes favores, ou de repente era uma pessoa que tinha recursos, que podia ajudar nessa administração do Império Romano, depois de um serviço contínuo, muito bem prestado, fiel, uma pessoa honrada. Então, o imperador nomeava essas pessoas com esse título de cidadão romano. Então eram honras públicas oferecidas para essas pessoas. E eles acabavam tendo esse direito e essa proteção do império. Então aqui nós temos claramente que Paulo, os pais de Paulo, receberam isso. E esse direito poderia ser transferido para os filhos. E Paulo fala aqui: mas eu sou cidadão de nascimento, isto é, eu recebi esse privilégio por causa dos meus familiares, por causa dos meus pais. Qual é o problema aqui?
Só o fato de Paulo ser cidadão romano já complicava a vida do comandante e desses soldados. Mas agora, não é só cidadão romano. O status dessa cidadania de Paulo e do comandante é diferente. Quem está acima? Paulo. O comandante percebe que está trabalhando com alguém que está acima dele em matéria de cidadania romana. Ele está numa situação extremamente perigosa. Então, versículo 29, quando os soldados que estavam prestes a interrogar Paulo, ouviram que ele era cidadão romano, e era cidadão romano de nascimento, e a pessoa mais importante de autoridade ali era o comandante, mas o status dele era de cidadão que comprou, ele não tinha prestado, ele teve que pagar isso. Então o status de Paulo é muito superior. Então, quando eles ouviram que ele era cidadão romano, retiraram-se de imediato. Já os caras quiseram livrar a barra na hora, talvez até esconderam o rosto. Espero que Paulo não tenha visto quem eu sou. Esconderam talvez o nome, né? Que nem aqueles policiais que usam o nome assim. Já tentaram se prevenir para não caírem num problema sério. Até mesmo o comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano, pois tinha mandado amarrar. Só o fato de mandar amarrarem Paulo já podia destituir, ele enfrentar uma condenação, ser preso, ser destituído, ser escorraçado pelo Império Romano. Então veja aqui a situação, esse privilégio, esse status que Paulo tinha, sendo judeu e tendo... Então, nesse momento exato, com muita sabedoria, com muita educação, Paulo anuncia, se revela. E isso cria esse problema aqui para o comandante. Versículo 30. No dia seguinte, o comandante ordenou que os principais sacerdotes se reunissem com o conselho dos líderes do povo. Queria descobrir exatamente qual era o problema. Por isso soltou Paulo e mandou que o trouxesse diante dele. O poder romano tinha poder sobre o sinédrio. O sinédrio era esse grupo de judeus que era um tipo de um tribunal. O comandante prendeu Paulo, queria açoitá-lo para saber o porquê. Por que esse pessoal é contra esse camarada? O que esse camarada fez? Porque se ele fez alguma coisa errada contra o império, eu sou responsável para punir. Agora, ele é cidadão romano, eu não posso fazer isso. Mas é os judeus que estão acusando. Então, o comandante solta Paulo, leva para o sinédrio, para descobrir pelo sinédrio o que há de errado com Paulo. E aí ele leva Paulo livre, né? O objetivo era descobrir, para que ele não fosse negligente de estar soltando um bandido, um criminoso, mas aí então ele julgaria Paulo e ele seria responsável. Então, ele está agindo aqui com muita precaução e levando Paulo numa situação de avaliação e para que ele descubra qual que era a verdade. O que nós vimos hoje? Nós vimos que o cidadão do reino, ele tem direitos. Ele tem direitos sociais, civis, e ele pode usar esses direitos, mas ao usar esses direitos, ele tem que usar com educação, de forma sóbria, e visando que esse processo glorifique a Deus e não prejudique outras pessoas. Em nenhum momento Paulo está prejudicando. Até aqui, tanto lá em Filipenses como aqui, Paulo não complica a vida. Ele podia complicar muito a vida desse pessoal aqui, mas ele não complica. Ele até ajuda para que esses homens não cometam um crime e, posteriormente, se descubra que eles mataram, ou prenderam, açoitaram um cidadão romano sem julgamento. Então, Paulo está fazendo até um grande favor para eles, ao apelar para o seu direito. Hoje em dia, nós vivemos numa sociedade que busca ter direitos. Que nós buscamos leis assim para cumprir a lei de Gerson. Leve vantagem você também. O que você pode tirar aqui, pode tirar ali, pode tirar aqui, tal. E aí você sai contente. Puxa, ganhei isso, ganhei aquilo, ganhei aquilo, ganhei aquilo. Mas, de repente, o nome de Deus foi manchado. O nome do Evangelho foi manchado. O nome
de uma igreja foi manchada. A relação que você tem com outras pessoas que pertencem ao mesmo grupo de fé que você tem é manchado. E de repente pessoas que podiam ser abençoadas pelo fato daquele mal ter acontecido com você, são extremamente prejudicadas. Em vez de você levar graça e misericórdia, está levando condenação. Paulo levou graça e misericórdia para esse comandante, para esses soldados. Eles ficaram com medo de Paulo, mas posteriormente eles falaram, puxa, ainda bem que ele falou. Imagina se ele não fala. Né? Lá em Filipenses, Paulo não falou, mas também Paulo propiciou um acerto para que aqueles homens não fossem prejudicados. E com isso a igreja lá foi protegida pelas leis romanas lá de Filipenses. Então o cidadão do reino, ele utiliza direito, o seu direito. E isso daqui que é difícil para nós. Porque algumas vezes nós somos prejudicados, nós somos punidos, as pessoas nos prejudicam. Então como fazer isso? Aqui que vai exigir muita sabedoria. E Paulo, quando estava na prisão, numa prisão domiciliar, estava numa casa, posteriormente ele vai ser julgado e ele vai ser levado ele vai apelar para César, isso era um outro direito. Então, quando alguém tinha muitas acusações, judeus querem acusar, ele vai ser julgado mais 4 vezes por autoridades romanas, e eles não vão achar nenhuma coisa nele, querem livrar ele, mas os judeus pressionam, e no próximo texto a gente vai ver até que os judeus fizeram um pacto com eles mesmos de que não comeriam, fariam jejum até que Paulo não estivesse morto. Então essa pressão judaica fez com que várias autoridades, várias pessoas responsáveis julgassem Paulo e olhassem para Paulo que ele não tinha nenhum problema, não tinha nenhuma culpa. Mas os judeus pressionavam e essas autoridades não sabiam mais o que fazer. Até que Paulo, então, apela para o imperador, para ser julgado por imperador. Esse era um outro direito que o cidadão romano tinha. Se a justiça não conseguisse resolver o problema, então ele falava, eu quero levar meu caso para o imperador. Olha só que privilégio. E Paulo leva. E como funcionava isso? Você tinha que ir para Roma, você tinha que alugar uma casa, e soldados pretorianos, não tem nada a ver com cor aqui, mas era da Pretória, o soldado de elite do Império Romano, ficava fazendo guarda junto ali com você na casa, eles ficavam em frente à casa, dentro da casa, você não ficava algemado, não ficava nada, pessoas podiam ficar junto com você dentro da casa, pessoas podiam trabalhar para você, fazer recado, fazer compra, então era uma prisão domiciliar. E uma coisa bonita aqui, é que toda a guarda pretoriana passou pela casa de Paulo. O que vocês acham que aconteceu? Toda a guarda pretoriana foi evangelizada. E aí várias pessoas vão ser companheiros de Paulo. Para pagar essa casa, Paulo não pode mais trabalhar. Então as igrejas, no caso de Filipenses, mandam oferta para Paulo se manter nessa casa. E aí, então, é dado um tempo para que testemunhas que são contra Paulo vão até Roma, denunciem, façam acusações oficiais contra Paulo, e o imperador, então, vai julgar. Paulo ficou nessa casa durante tanto tempo, apareceram falsas testemunhas, mas as testemunhas sérias mesmo não apareceram, e o caso foi assim, eliminado, acabou-se o caso. Então Paulo é solto e aí continua o seu ministério. Posteriormente a gente vai saber mais como que foi a vida de Paulo. Mas quando ele está nessa prisão lá em Roma, e os filipenses, uma igreja pobre, veem Paulo preso, eles ficam preocupados. Puxa, tá certo, Paulo está lá com esses direitos, porque ele é cidadão romano, então, que bom, né? Ele é judeu, tem cidadania romana, está esperando julgamento, mas se ele é um servo de Deus, por que ele está passando por isso? E aí várias pessoas começam a acusar Paulo, até em Filipenses, que era uma região ali de Corinto, também meio perto de Corinto, e várias pessoas se levantam, se andam nas igrejas, acusando de que Paulo não tinha um chamado, não era apóstolo, ele não era um servo de Deus, porque Deus
nunca ia permitir que Paulo passasse por aquilo, fosse preso. E alguns começaram a falar, eu estou solto, então eu tenho chamado. Então começaram a pregar no lugar de Paulo. E aí Paulo, aos Filipenses, vai falar assim, se alguém quer pregar por ciúmes, que pregue. Importa que Cristo seja pregado. E agora, quando ele está ali em Filipenses, com o privilégio de cidadão romano, Paulo escreve um texto para a igreja de Filipenses. E ele fala que a nossa pátria não está aqui na terra. Eu estou usufruindo de direitos da cidadania, eu sou judeu, estou usufruindo de direitos da cidadania romana. Eu estou preso. Algumas pessoas estão dizendo que o fato de eu estar preso, eu não sou servo de Deus. Mas veja o que Paulo escreve no capítulo 3, versículo 20. Ele fala, nossa cidadania, a verdadeira, aquilo que é real, aquilo que é importante, no entanto, vem do céu. É importante a cidadania romana? É. Olha só, eu fui beneficiado. Eu poderia ser morto lá pelo comandante, podia ser morto lá pelos judeus, eu podia, em vários outros lugares de julgamentos, eu podia ter sido morto, mas eu apelei. Eu estou aqui aguardando julgamento, e ele nem sabia que posteriormente ele seria libertado e poderia continuar o seu ministério. Então é importante aquela cidadania que ele recebeu dos seus pais. Era importante por um certo tempo ele ser judeu. Foi muita vantagem para ele. Mas ele fala, a verdadeira, a que importa realmente, é a cidadania que vem do céu. E de lá do céu aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, aquele que é o Senhor Jesus Cristo. Aguardamos para quê? Nossa cidadania vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente, isto é, querido, vem logo! A volta do Salvador, o Senhor Jesus. O que Jesus vai voltar a fazer? Por que Paulo fala que ele aguardava ansiosamente? Só para dar um abraço em Jesus? Para que Jesus vai vir? Para implantar o seu reino. Um reino de justiça, um reino de amor, um reino onde vai eliminar o mal, um reino que vai durar para sempre. Então, a cidadania romana trouxe benefícios para Paulo. Enquanto ele está vivendo aqui, ele está sofrendo, mesmo agindo em favor de Deus, mesmo cumprindo o chamado de Deus, várias coisas são contra ele, mas ele fala, isso é temporário. Mas a minha cidadania, o meu passaporte, o meu visto, que vale, que realmente tem valor, que é eterno, ele vem do alto. E um dia, esse reino lá do alto vai ser implantado aqui na terra. E eu vou curtir a minha cidadania. Que tipo de cidadania é essa? Primeiro, ela é gratuita. Você não precisa pagar. É incrível. E não é somente gratuita. Nós éramos inimigos desse reino. E nós recebemos gratuitamente para agora sermos amigos e protegidos por esse reino. Mas ela é gratuita para nós. Mas ela custou um preço muito caro para quem imprimiu no nosso coração essa cidadania. Segundo, ela é eterna e incorruptível. Ela está além da nossa morte. Ela é para sempre. E ela não sofre corrupção, não é destruída, e não se pode conquistar essa cidadania através da corrupção, através de por baixo dos panos, através da enganação, da aparência. Porque a cidadania está lá no coração. Terceiro, ela é herdada através do novo nascimento. Então não é algo exterior. É algo interior. E que muda para sempre. Para Paulo,
Ele foi beneficiado pela cidadania romana, mas para ele o que interessava é a cidadania que um dia ele ia desfrutar completamente. Ele já desfrutava. E o fato de ser cidadão do reino, muitas vezes colocava ele nessas situações. De pessoas que conheciam até a palavra de Deus, serem os principais inimigos e quererem tirar a vida dele. E de pessoas que não conhecem a Deus, serem inimigos gratuitos, somente porque somos cidadãos romanos, cidadãos do céu. Então, essa experiência de Paulo nos ensina muito grande. Se nós temos inimigos por causa do fato de sermos cidadãos do reino, isso é comum. Isso vai acontecer. Mas a garantia de que quando Cristo vier, nós vamos desfrutar plenamente dessa bênção aqui. O que nós podemos aprender hoje? Nós temos que fazer direito. Não fazer uma faculdade de direito, não fazer um curso de direito. Mas nós temos que acertar na nossa atuação como cidadãos do reino. O que nós aprendemos da história de Paulo até aqui? Na maioria das vezes, o meu testemunho ao incrédulo não receberá aplausos. É o que aconteceu com Paulo. As pessoas queriam matar ele. Na hora que ele foi levado à fortaleza de Antônio, ele pediu para dar uma palavra. Ele falou, todo mundo deu atenção. Mas na hora que ele completou o seu testemunho, ele não recebeu aplauso. As pessoas jogaram os mantos para cima, jogaram poeira, dando demonstração. Eu quero é te matar. Então não se preocupe se o seu testemunho, se a sua vida, se o seu novo nascimento, o fato de você ser cidadão do reino, você ter inimigos aqui. O fato de você, quando apresentar o evangelho, as pessoas te combaterem, quererem destruir, ou projetarem um comportamento para te derrubar e te destruir. Segundo, mesmo diante de situações que há direito, que a gente pagou, seguros, que são a nosso favor, que a gente está certo, ao fazer isso, nós temos que ter uma mansidão, um autocontrole, um domínio próprio, para que isso seja feito com mansidão, com educação. Porque muitas vezes essas situações são momentos em que Deus, no seu controle, está propiciando para as pessoas verem que mesmo com direito, nós ainda somos abençoadores. Mesmo sendo prejudicados e temos direito, nós ainda abençoamos e cuidamos e tratamos as pessoas. Mesmo reivindicando direito. Mesmo tendo que lutar pelos nossos direitos. Mas a forma, ela tem que sempre vir com mansidão, com educação. E a pergunta é, qual é a minha cidadania? Qual é a sua cidadania? Por qual cidadania você luta? Pela do Brasil? Pela do Peru? Quem mais tem? Tem outra cidadania diferente aqui? Não. Filipino? Né? Qual é a cidadania que mais importa para nós? Por qual a gente está apegado, a gente não abre mão? Essas cidadanias, enquanto nós morrermos, nós não vamos perder. Ninguém perde a cidadania. Aqui no Japão, tem uma regra, uma lei, né, que ela fala que se você quer o visto mudar de nacionalidade, você tem que renegar a do Brasil, não é assim? Só que aí você faz, tá bom, eu aceito, eu vou renegar. Só que o Brasil não aceita. Você renega, né, aqui no Japão, aí o Japão te aceita que você mudou de nacionalidade, mas o Brasil fala, não tem jeito, nós não temos como mudar isso. Então você fica com dupla nacionalidade mesmo assim. Tem pessoas que lutam muito, né? Muitas pessoas que vão para os Estados Unidos, não vê a hora de receber o green card, de ir lá diante da Casa Branca, ou diante de algum poder lá para fazer o juramento, a bandeira. Agora eu tenho green card. É muito importante. Essas coisas facilitam a nossa vida, nos ajudam, nos protegem, principalmente quando pessoas vêm de países assim que há muita corrupção, há muita injustiça, há muita maldade. Então, quando você vai para um país onde você tem um certo nível de paz, um nível de tranquilidade, de que você pode, aquilo que você paga realmente você vai receber. Mas será que a gente tem o mesmo apego a essas cidadanias? E damos o mesmo valor com referência à cidadania que é do céu?
os direitos que nós temos nessa cidadania. Já percebeu que a cidadania do céu nós nunca vamos perder? Nós somos protegidos. Ninguém pode separar, ninguém pode arrancar-nos das mãos. O maligno pode até fazer mal, mas ele tem limites, porque nós somos propriedade de Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus. Essa é a cidadania que vale a pena. E essa é a cidadania que vai, daqui a um tempo, ser eterna, para sempre. E nós estaremos lá. E nós queremos que outras pessoas também tenham e desfrutem dessa cidadania. Isso é o que vale a pena. Isso é o que vale viver. Isso é o que nos completa. Isso que nos realiza. Eu sou cidadão do reino. Amém?